E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo é de analisar o quinto episódio da sétima temporada de The Walking Dead, que acabou de acabar, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar a respeito agora, vendo de um plano geral todo o processo do episódio, é que, em comparação aos anteriores, esse episódio se destacou por um ponto bastante diferencial, que no caso foi um ponto de foco mais diverso, uma coisa mais aberta, que ao contrário dos últimos episódios que se focaram em apenas um local, como no episódio 2 se focou no caso no reino do Ezequiel, episódio 3 no santuário, episódio 4 em Alexandria, esse episódio 5 se focou em dois pontos. Parece pouquinha coisa, mas pelo menos fugiu um pouco do padrão em relação à questão de foco nos últimos episódios, que no caso nesse se focou na colônia Hilltop, que foi um lugar um tanto abandonado, vendo que o último momento que a gente se focou nesse local foi alguns episódios atrás e um pouquinho em Alexandria. Então esse ponto diverso já é algo bastante positivo para o episódio. Mas com uma coisa mais para organizar o vídeo, vamos começar falando primeiro da colônia Hilltop. Então, durante todo o progresso, pelo menos de foco nessa área, a personagem que mais teve destaque, eu acho que foi a protagonista mesmo do episódio mesmo, foi a Maggie. Que, vamos primeiramente falar dos pontos mais significativos, que ela já começou acordando, já fazendo uma pergunta bastante curiosa, perguntando se ela perdeu o bebê. Agora, eu achei muito importante ela fazer essa pergunta porque demonstrou uma questão de perda. Porque a personagem, desde a segunda temporada, já perdeu tanta pessoa próxima, perdeu a mãe, quer dizer, ela já tinha perdido antes, perdeu o pai, perdeu a irmã, agora perdeu o namorado, o marido e tal, que essa questão de costume, sabe, já cria um sistema de resposta, um sistema de pergunta, um sistema de comportamento da personagem. Tipo, perdi isso também, perdi alguma coisa, e essa coisa, eu acho que ajuda muito no fortalecimento da personagem, principalmente no Apocalipse, porque no mundo de zumbis, sabe, quanto mais a gente se acostuma com uma perda, mais forte a gente fica, mas menos humano a gente é. E eu acho que a gente percebeu isso bastante na personagem durante todo o progresso do episódio, que ela se demonstrou bastante fria, bastante fechada, ela não chorou tanto assim, ela parecia que estava cansada de chorar, cansada de sofrer, e meio que tá com foda-se às vezes pra questão de perda, mesmo admitindo que não estava bem em alguns momentos do episódio. E eu acho muito chamativo essa postura de tacar um pseudo foda-se pra certas ocasiões, porque isso também demonstra que, mesmo ela sendo fria, mesmo ela sendo fechada, isso pode, como eu posso dizer, demonstrar esse fortalecimento da personagem. Então o episódio todo, pelo menos até agora, foi pra fortalecer ela. Então vamos parar por aqui e falar um pouco de outro personagem, que no caso é o Gregory. Então, na última vez que a gente viu esse personagem, que eu acho que foi no episódio 11 ou algo assim, faz bastante tempo realmente, a gente teve uma visão meio preconceituosa do mesmo, porque não teve tanto aprofundamento. A gente achava ele meio babaca, um possível vilão e tal, principalmente pra quem lê os quadrinhos, mas esse episódio serviu pra dar aquela aprofundada no personagem, pra gente conhecer mais as suas próprias motivações, pra gente ter um pouco de empatia, pelo menos, com o mesmo, pra entender por que ele é escroto, e mesmo ele sendo babaca, escroto com algumas pessoas, ele é assim porque ele se preocupa. Mas claro, não precisamente com as pessoas que ele é mal educado, mas com aquela comunidade em si. Ele não liga em estar no poder, ele não liga em ser o fodão, ele liga em proteger aquela comunidade a todo custo, até mesmo entrando em momentos de humilhação, como se ajoelhando, entregando coisas que ele não quer e tudo mais. Então, o personagem é um líder, ele tá tentando fazer de tudo pra, como posso dizer, ajudar, apesar de não parecer uma coisa muito válida, mas pelo menos tivemos uma visão mais aprofundada do mesmo. Então isso já leva como um ponto positivo pro episódio. Agora em relação à colônia Hilltop de modo geral, um outro ponto que eu achei muito significativo foi a questão da organização, ou pelo menos como eu posso dizer, a lógica dos mortos. Que o Gregory falou que eles não enterram os falecidos, eles queimam os corpos, os cadáveres. E a explicação é apenas pela questão das pessoas não terem que ficar no passado, elas terem que seguir em frente sem olhar para trás, não ter nenhum vestígio do passado que possa trazê-las para um certo momento de fraqueza. Então, vendo que em nenhuma comunidade, Alexandria, o santuário, nós tivemos esse ponto nos mortos,
é muito bom ver essa novidade, essa exclusividade na colônia Hilltop. Então, já começou... Então, assim, o episódio até agora demonstrou vários pontos bastante pessoais que eu achei muito importantes para o desenvolvimento de certos personagens. E agora nós tivemos finalmente o ataque dos Salvadores. Temos vários pontos que foram demonstrados durante esse ataque. O primeiro deles é que eu achei um tanto exagerado esse ataque. Eu acho que serviu como, no caso, um ponto negativo, porque, vamos lá, os Salvadores eles podem ter feito isso como uma forma de vingança, vendo toda a morte dos Salvadores que morreram no posto avançado no episódio 11 ou 12 da última temporada. Claro, serviu como um ponto de, olha, eu domino essa porra, vou mandar esses zumbis aí pra ensinar vocês uma lição. Mas vamos analisar a situação. Nós temos uma comunidade Hilltop. Eles não têm uma defesa muito apropriada, eles têm poucas pessoas e eles são os servos dos Salvadores. Eles servem buscando suprimentos, ajudando na sobrevivência dos Salvadores. E como é que os Salvadores tratam eles? Jogando zumbis em cima deles? Sacou? Eu sei que eles deviam ser punidos de alguma forma, mas aquele exército de zumbis, pelo menos aquela pequena quantidade, podia causar um estrago muito feio e podia, como eu posso dizer, desestabilizar toda essa questão de servo, mestre, dominação e tal. Poderiam ter feito uma grande merda. Eu não sei se isso saiu da boca do Negan, essa ordem de ataque, ou se foi apenas do Trevor do GTA, mas eu achei um pouco exagero. Mas durante o ataque nós tivemos algumas coisas bastante exclusivas, principalmente, como eu disse, a evolução da Meg, ela ajudou na liderança do ataque, fazendo toda uma referência aos quadrinhos, pelo menos do fortalecimento da mesma. E junto à destruição dos zumbis, a gente foi capaz de ver, como eu posso dizer, as habilidades de luta do Jesus, do Paul Rovia, né, que agora é Paul Rovia, alterou o nome e tal. A Sasha, ela ficou meio apagada, serviu como mais uma personagem de fundo, mas o que eu achei curioso também é que mesmo com aquela horda mediana, apenas 3 a 5 pessoas conseguiram conter o ataque. Foi um lance até meio rápido, né? Apesar de ter envolvido um trator, algumas situações complicadas, mas no geral foi um tanto fácil, né? Mas pelo menos tivemos algumas coisas interessantes no meio disso tudo. Enfim, no final das contas, tirando toda aquela situação dos Salvadores chegando, dominação, aquela coisa que a gente já conhece, eu acho que o episódio finalizou com um ponto-chave, que foi a questão da Meg chegar impondo aquele desejo de respeito pro Gregory, né? Exigindo respeito e se denominando Maggie Rhee. Ela deixou de lado, pelo menos naquele momento, o sobrenome Green, que é o sobrenome da família Green e tal, e colocou Rhee, que no caso é pertencente ao personagem falecido Glenn. Então, cara, a personagem Meg, durante todo o processo desse episódio, ela cresceu e muito, foi muito foda, deu uma puta referência aos quadrinhos e isso demonstra finalmente a evolução da Meg graças à morte do Glenn. Pelo menos isso foi um grande impulso para essa mudança. Então, cara, a personagem foi a estrela do episódio, claramente, e deu pra ver que esse foco todo na colônia Hilltop serviu pra isso, e apenas pra isso. Apenas pra fortalecer a Meg. Toda essa questão de ataque, dos Salvadores chegando e tal, foi tudo pra impulsionar a Meg, a liderar o ataque, a liderar as defesas, impor respeito ao Gregory e ficar com mais raiva ainda dos Salvadores e tudo mais. Então, tudo o que aconteceu no episódio foi só pra Meg e somente pra ela. E agora vamos falar de Alexandria, né? Que pelo que parece nós tivemos esse segundo foco durante o progresso do episódio. Então, em Alexandria, né? Como eu disse que na colônia Hilltop o grande foco foi a Meg, pelo que parece em Alexandria o grande foco foi o Carl Grimes. Eu sei que ele teve aquele momento de união com a Enid também foi um pouco estrelinha no episódio, mas temos que considerar que a grande estrela do momento foi o Carl, que eu acho que o ponto inicial do episódio, que foi a cena dos dardos, eu achei muito importante aquilo porque demonstrou os pontos negativos da sua deficiência, né? Que agora ele é cego de um olho e isso mostrou, como eu posso dizer, os pontos negativos foram demonstrados com clareza devido ao lançamento dos dardos, que ele não acertava aquilo de jeito nenhum, ia um pouquinho pro lado e tal, e nos quadrinhos teve mais ou menos a mesma coisa, só que foi um pouquinho mais exagerado, envolveu alguma situação com zumbis e tal, então foi uma coisa um pouco mais, uma coisa complicada, uma coisa mais exagerada mesmo, uma coisa dos quadrinhos. Na série normalizaram mais aquilo, colocaram numa situação mais mista, mais amigável, mas eu achei que a passagem foi bastante natural
natural, e eu acho que seria realmente bastante inadequado mostrar essa deficiência num ataque de zumbis. Mas, no geral, foi muito agradável ver esse processo, foi muito agradável ver esse ponto de deficiência. Agora, o resto do episódio foi apenas ele andando com a Annie, tendo aquelas conversinhas pessoais, nada demais, nada que a gente já não tenha visto anteriormente, ele com a Enid caminhando e tal, e no final das contas tivemos uma cena de beijo, que foi bonito, representou o crescimento da personagem, a questão da maturidade do mesmo, mas realmente não foi nada que a gente não já esperasse. Não é ele, a Enid, adolescentes, nervos à flor da pele e tal. Claro que ia rolar uma cena próximo disso em algum momento no futuro. E é claro que ocorreu nesse episódio. Foi uma coisa bonitinha e tal, mas não foi lá aquele grande puta que pariu, ela beijou ele e tal, caramba, vamos soltar fogos. Não. Foi uma coisa bonita. Mas claro que a gente já esperava isso em algum momento. E eu acho que, assim, o gancho, né? Eu acho que o gancho foi outro ponto curioso, que foi a questão do Cole e o Paul Rover estarem indo pro santuário. Claro, isso foi um gancho, não tem como tirar nenhum aprofundamento em relação a isso, é apenas agora várias deduções do que pode acontecer no próximo episódio, que não vai ser tão adequado assim postar nesse vídeo. Mas, de forma geral, tivemos 2 focos, que eu acho que esse foi o grande diferencial, mas esses 2 focos foram apenas produzidos para resultar no crescimento da Maggie e no Cole. No geral, foi somente esses 2 personagens que cresceram durante esse episódio, e a história, o processo, foi bem pequeno. Foi apenas os salvadores chegando na colônia Hilltop, atacando, depois tendo uma conversa com o Gregory e indo embora. Só isso. Foi chegando e indo embora, e como fragmentos da questão foi o crescimento de alguns personagens. Mas somente isso. Foi uma coisa pequena, mas ajudou no crescimento de ambos. Então, como nota, vai ser uma nota 7,5. Não foi tanta coisa assim, mas foi uma coisa um tanto produtiva também. Então, nota 7,5. Se você tem algo a comentar, se você quer compartilhar seu pensamento, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Foco só que vai para o próximo vídeo. Valeu! Pessoal, só fazendo uma pequena propaganda aqui, só dizendo que meu livro está sendo vendido no site da Multifoco e tá na promoção. Antes estava 50, que eu pessoalmente achei um absurdo, porém agora tá R$35. Então certamente está mais acessível do que antes. Então, se você ainda estiver interessado, surgiu um interesse agora, só entrar no link que está na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, que lá vai estar o livro, a sinopse e tudo mais. Então vai lá, dá uma visitinha lá e decide o que você quer fazer.